Não tente nunca inventar ou criar nome para seções do seu artigo. Você não precisa inventar uma estrutura para o seu artigo. Existe uma estrutura que é aceita mundialmente e que tem até sigla em inglês, que é IMHAD, com M e um Azinho minúsculo, que é de introdução, materiais e métodos, resultados e, no caso o Azinho de end, discussão. Essas são as seções e essa é a estrutura que eu costumo chamar para os meus alunos de estrutura de um artigo vencedor. Se você não consegue estruturar o seu artigo nessas 4 seções, tenta entender melhor o que são essas seções. Isso é fundamental na sua formação como cientista. Você entender o que são essas seções, como escrever bem as seções, o que colocar dentro de cada uma das seções. Na verdade, 90% da sua formação como cientista está relacionada com essas 4 seções de um artigo. Você encontra no artigo alguns outros elementos, mas nessas 4 que você vai encontrar toda a informação importante relacionada com o seu artigo. Você tem, antes da introdução, o resumo, que não acrescenta informação nova, e você tem depois da discussão as conclusões, uma seção de conclusões, que também você não deve acrescentar informação nova nas conclusões. E aí você tem lá, antes do resumo, o título e os autores. Então, essa estrutura, pessoal, é a estrutura vencedora, não tenta inventar outras coisas. Você pode encontrar artigo com outra estrutura, com outros nomes de seções? Pode. Em que situações? Você tem algumas revistas, que impõem uma estrutura um pouco diferente. Não muito diferente. Tem revista que eu já vi que quer que você coloque os resultados de cara. Então você começa com os resultados. Mas isso é incomum. O mais comum é essa estrutura. Também pode acontecer o seguinte. Esse artigo, quando eu falo em artigo, na verdade, estou falando de um tipo muito comum de artigo, é o mais comum de todos, que é o Research Paper, em inglês, Research Paper, que é um artigo onde você está reportando o resultado de uma pesquisa geralmente quantitativa, que é o mais comum nas nossas áreas. Existem alguns outros poucos tipos de artigo científico. Um deles, que é o segundo, talvez mais conhecido, é o Review Paper, que é um artigo de revisão de literatura, que é muito incomum, mas se você for nessa estrutura aí, sua chance de estar escrevendo um artigo bem estruturado e de ser aceito é muito grande. Também existem outras áreas do conhecimento, onde você tem outro tipo de pesquisa, que não é a que eu estou acostumado, que pode seguir uma estrutura diferente. Mas se você está no nosso grupo, trabalhando na nossa área aí, vai por mim, segue essa estrutura aí. E se não conseguir colocar nessa estrutura, tenta entender o que é cada estrutura e ver se você não fez a pesquisa errada ou se não está faltando alguma coisa na sua pesquisa.